De volta, então, vamos dar sequência à nossa aula. Então, nós fizemos a leitura do texto, nós vimos os ingredientes necessários, né? Que não está escrito ingredientes, mas você vai precisar de, que seria a mesma coisa. E vimos aqui como nós fazemos, como a gente precisa combinar os ingredientes para a gente fazer esse soro em casa, né? Então, o que vai nos ajudar aqui nas reflexões, no entendimento dessa receita, são as questões que estão aqui embaixo. Então, nós vamos ler e vamos respondendo, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para cima, isso. Então, aqui, ó, vamos enumerá-las aqui, ó, que eu acho que vai ser melhor. Então, são 5 questões. Então, a primeira, para que serve esse texto? Então, eu disse no início, para que serve o texto receita, né? Sempre a receita nos ensina a fazer alguma coisa, não é? Então, para ensinar. Então, vamos anotar lá. Para ensinar. Quais são os ingredientes utilizados? Quais são os ingredientes? Então, a gente vai lá na listinha de ingredientes, né? Ó, o copo é um ingrediente? O copo não é um ingrediente, o copo ele vai ser um instrumento, tá? Então, o copo não é ingrediente, assim como a colher dosadora também não é um ingrediente, mas é um instrumento que nós temos que usar para fazer a receita, certo? Então, aqui, olha, qual é o ingrediente, então? 200 ml de água. Então, o ingrediente, o primeiro aqui, ó, é a água, né? Então, ó, quais são os ingredientes? Primeiro, água, vírgula, sal e, ó, o último, açúcar. Muito bem, então a questão 3. De acordo com a receita, quantas colheres de açúcar são necessárias? Então, agora onde a gente vai encontrar essa resposta? Aqui nos ingredientes ou no modo de fazer? Nós vamos encontrar essa resposta no modo de fazer quando fala sobre o açúcar, né? Então, primeiro vem falando sobre o sal aqui no segundo parágrafo, ó. Adicione sal no lado menor. Então, não é aqui. Vamos descer um pouquinho a leitura. No lado maior da colher, coloque o açúcar e em seguida acrescente a mistura. Coloque mais uma medida de açúcar. Então, quantas colheres são necessárias de açúcar? 2, né? Então, uma vez, depois mais uma medida. Então, são 2 colheres. Então, quantas colheres são necessárias? Ó, 2 colheres. Qual informação é acrescentada à receita? Lembram-se que eu falei que a receita, ela termina aqui, ó, né, ó, na palavra dia. Ela termina ali. Só que tem um OBS aqui, que é de observação, que é um algo mais que foi colocado na receita. Então, isso daqui que está em negrito, né, ó, para chamar a nossa atenção. Então, esta informação aqui é que foi colocada a mais, né, que foi acrescentada a receita. Então, qual é essa informação? A colher dosadora padrão é da Unicef e é fornecida em postos de saúde gratuitamente. Como o espaço aqui é muito pequeno para a gente colocar, nós não enumeramos as questões, então a gente vai pôr aqui, ó, do lado aqui da observação, a gente vai pôr número 4, tá? E a gente pode até circular, ó, que é a resposta da questão 4, certo? Então, vamos seguir aqui. 5. O que deve ser feito após juntar todos os ingredientes? Então, onde a gente encontra essa resposta? Nos ingredientes ou no modo de fazer? No modo de fazer, né? Então, nós vamos olhar lá. Então, o que nós temos que fazer após juntar todos os ingredientes? Então, nós colocamos
Já o sal, colocamos uma medida já de açúcar, que diz aqui, depois coloque mais uma medida de açúcar. Pronto, colocamos todos os ingredientes. E junte ao copo de água. Colocamos tudo, juntamos no copo de água. Misture bem. Ah lá, o que é que nós temos que fazer então? Misture bem e beba vários goles durante o dia. Então, depois que nós juntamos todos os ingredientes, o que nós temos que fazer? Misturar bem, né? Então, vamos anotar aqui, ó. Misturar bem. É o que nós temos que fazer, misturar bem. E beba vários goles durante o dia, né? Muito bem. Bom, então são informações que nós estamos encontrando na receita, algumas nos ingredientes, outras no modo de fazer. Agora, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para esse tipo de texto, que quem acompanhou as aulas do Centro de Mídia já teve contato com isso que eu vou falar, mas quem não assistiu também não tem problema, porque eu já vou explicar, tá? Lembram-se do que são os verbos, né? O verbo é aquela palavra que nos dá a ideia de ação. Não só ação, mas estado ou fenômeno da natureza. Mas nós estamos focando mais no aspecto da ação, né? Então, o verbo é aquela palavrinha que nos dá a ideia de ação, de que algo está sendo feito por alguém ou por alguma coisa, não é isso? Então, primeiro nós temos que ter em mente essa ideia. Depois, nós temos que pensar que o verbo, ele tem um tempo, né? Essa ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. E um outro aspecto agora que nós vamos ver do verbo é o modo como isso vai ser feito, tá? Então, como que isso vai ser feito? Essa ação vai ser feita no presente, né? Então, nós vamos agora usar uma outra palavra. Nós vamos usar a palavra imperativo. Então, o que quer dizer imperativo? Ordem, tá? Ordem. Então, quando ouvirem a palavra imperativo, então você já tem que se fazer a relação com a palavra ordem, tá? Então, vamos anotar aqui, ó, isso é importante. Então, vamos anotar bem nesse espacinho em branco aqui, ó. Anotem assim, ó, imperativo. Imperativo. O que quer dizer imperativo? Então, põe um sinalzinho de igual lá. Então, imperativo é igual a ordem. Certo? Imperativo é igual a ordem. E onde nós vemos esse tipo de verbo? Justamente nos textos, né? Instrucionais. O que são os textos instrucionais? Como a receita, aquele que nos ensinam alguma coisa, tá? Então, a receita é um texto instrucional, onde eu vou encontrar esse tipo de verbo. Os guias de montagem, né? Também nos ensinam alguma coisa, então eu vou encontrar esse tipo de verbo, certo? Tudo no imperativo, porque eles nos indicam ordem. Faça isso, beba isso, misture, aperte, pegue. Então vejam que são ordens, né? Quem usa muito o verbo no imperativo? A mãe. A mãe usa muito verbo no imperativo porque ela dá muita ordem. Menino, pega já isso e vai guardar. Vai lavar não, né? Aí já é no imperativo, mas de uma outra maneira. Escova o dente, toma banho. Ó, são várias ordens. Toma banho, né? Então, o verbo tomar, toma banho. Escove os dentes, verbo escovar, tá no imperativo, ordem, escove os dentes, né? Pega a mochila, desliga a televisão, são ordens, vejam só.
Então, a mãe usa muito esse verbo, né? Porque sempre ela tá dando ordens, está dando comandos, né? Então, é no imperativo que ela usa. E sem a mãe, onde a gente encontra? A gente encontra nos verbos instrucionais. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encontrar no modo de fazer esses verbos, tá? Que nos indicam ordem. Então, vamos lá, Capro. Nós vamos linha por linha. Em um copo, adicione 200 ml de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada. Então, nesta primeira linha aqui, né, qual palavra nos indica ação, que nós temos que fazer alguma coisa, né? Ó, copo não é. E o adicione? Ó, o que é adicionar? Colocar. Então, aqui está com uma ideia de ordem, né? Adicione, ou seja, coloque, né? Então, está no imperativo esse verbo. Então, vocês circulem, tá? No resto da linha, nós não temos mais verbos, tá? Nenhuma outra palavrinha nos indica a ação. Filtrada, fervida ou mineral, né? Como deve estar a água. É engarrafada também, é do jeitinho que a água deve estar, então não indica ação. A segunda linha, utilizando a colher dosadora padrão. Vamos parar aqui. Utilizando, pro verbo utilizar, né? Olha lá, ó, verbo utilizar é uma ação, sim. Só que aqui não está com ideia de ordem. Não está falando para a gente fazer alguma coisa, né? Não está escrito utilize, mas utilizando. Então, vejam que há diferença. Então, a gente não circula. Colher também não indica ação, né? Padrão e dosador é o tipo da colher, então vamos seguindo. Não indicam ações. Adicione, ó, de novo. Então, a gente pode circular, tá? Adicione sal no lado menor e junte água. Olha o outro verbo aqui, outra ordem. Junte, do verbo juntar. Junte água, né? Então, vamos para o próximo parágrafo. No lado maior da colher, então até aqui, nenhuma palavrinha que indica ação. Coloque, olha aqui o verbo colocar. Coloque vamos, aqui, acho que ele liga sozinho. Coloque o açúcar e em seguida acrescente. Olha aqui do verbo acrescentar. Outro verbo aqui no modo imperativo. Ordem, né? Será que? Bom, vamos seguindo aqui. Acrescente a mistura. Coloque novamente, ó, igual, repetindo, pode circular. Coloque mais uma medida de açúcar e junte, ó lá, outra ordem, ao copo de medida. Última linha, misture, ordem também, né? Um verbo aqui indicando, ó, indicando a ação de misturar. Misture bem, então o misture é verbo. E beba, olha a outra ordem aqui, ó, verbo beber. E beba vários goles durante o dia. Então, esses aqui são os verbos no imperativo que estão nesta receita, tá? Então, são próprios, né? Esses verbos, nesse modo, são próprios destes textos que nos dão instruções que nos ensinam a fazer alguma coisa, tá? Bom, a nossa aula encerra por aqui. O próximo vídeo, né? A Pro vai passar a tarefa, tá bom?